Boa noite a todos. Graça e paz. Amém? Muito boa noite. Hoje, excepcionalmente hoje, um pouquinho mais cedo. Você que está em casa, em nome de Jesus, compartilha aí essa live para que outras vidas sejam alcançadas. Você que está aqui nessa noite, se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos estar dando início a mais uma noite de culto para adorar ao Senhor. Amém? Que nós não venhamos perder a oportunidade de adorar esse Deus. Amém? Pegue a sua Bíblia, abra em Romanos 8, 28. Amém? Creio que muitos conhecem esse versículo, mas a palavra de Deus, ela sempre se renova. E a palavra de Deus, ela está aí para ser ministrada, para ser falada, para que cada vez mais nós venhamos transbordar dela. Amém? A palavra do Senhor diz: e sabemos que em todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Amém, irmãos? Deus, ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Amém? Se você não cria, creia. Em nome de Jesus, ele tem um propósito na vida de cada um de nós. E esse versículo fala claramente: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Amém? Não são só as coisas boas, não são só as coisas alegres, felizes, não são só os momentos bons, mas aqueles momentos mais árduos, mais difíceis, também está cooperando para o bem daquele que ama a Deus. E completando aqui o versículo, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O propósito de Deus, o Senhor, ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Então, todas as coisas cooperam para o bem. Amém? Ainda que doa, ainda que te faça sofrer, está cooperando para o seu bem. Lá na frente o Senhor vai te mostrar o porquê. Lá na frente o Senhor vai te mostrar o para quê. Não questione, apenas confie. O Senhor é contigo. O Senhor está contigo em meio à enfermidade. O Senhor está contigo em meio às lutas, em meio às situações financeiras, dificuldades. O Senhor está contigo. Ele está contigo em meio às tuas crises e Ele tem cooperado. Ele tem cooperado para o seu bem. Se você ama a Deus, não tenha dúvida, o Senhor tem cooperado para o seu bem. Aleluias, Ele tem um propósito na vida de cada um e Ele vai cumprir, amém? E todas as coisas vão cooperando. Uma história que me chama muita atenção é a história de José. Porque os irmãos dele, com ciúme, com inveja, enfim, pegam ele, bate nele, enfim, queriam até matar um dos irmãos que acabaram impedindo. E tudo que os irmãos fizeram, o Senhor foi cooperando. Ele foi para a prisão, aconteceu tantas coisas, mas o ato ali dos irmãos, no final das contas, o Senhor foi cooperando. Ele estava ali preso, o Senhor foi cooperando. E onde José chegou? Ele cumpriu o propósito dele. E o Senhor, ele tem um propósito na vida de cada um. Basta que nós venhamos crer. Dias difíceis virão. Estamos vivendo dias difíceis, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, não desista, não pare, continue perseverando. O Senhor é contigo, o Senhor é conosco, o Senhor é com a sua igreja. Então, continue, porque o Senhor está cuidando de todas as coisas, amém? O amor dele não falha. Que nessa noite, feche os teus olhos. Feche os teus olhos, que nessa noite você venha clamar pela presença desse Deus, para que você não precise ver, mas que você apenas confie, que independente das situações, independente do que estiver acontecendo, você confie, porque o Senhor, ele tem cuidado, e Ele está cooperando em todas as coisas para o nosso bem. O Senhor, ele quer o nosso melhor. Ore neste momento, clame ao Senhor. Pai querido, Pai amado, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eis-nos aqui, Pai, reunidos como Tua igreja, Pai. Obrigado, Senhor, por esse privilégio, Pai, de estar na Tua casa, Pai, de Te adorar, de Te louvar, Senhor. Sabemos, Pai, que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, Pai. Se estamos aqui, Pai, é porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Pai. O Senhor tem olhado, Pai, o Senhor tem visto cada lágrima, Pai. O Senhor tem ouvido cada oração, Senhor. Eu creio, Senhor. E neste momento, Pai, eu clamo
clamo, Pai. Eu clamo, Pai, pela tua igreja, Pai. Eu clamo, Pai, em nome de Jesus, pela tua nação, Senhor. Vem, Senhor, sarando essa terra. Vem sarando corações, Senhor. Nós, Pai, em nome de Jesus, clamamos, Pai, pela Tua presença, Pai, clamamos, Pai, por mais de Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a compreender, Senhor, que o Senhor tem cuidado de todas as coisas. O Senhor tem cooperado, Pai, em todas as coisas para o nosso bem, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa, Senhor. Abençoa a vida de cada um aqui, Pai. Prepara cada coração, Senhor, em nome de Jesus, Pai, para que neste momento, Pai, cada coração neste lugar, Pai, vem estar cativo, Pai, a Ti, Pai, a Tua presença, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que nós não venhamos olhar nem para a direita nem para a esquerda, que nós venhamos olhar somente para Ti, Pai. Que nós não venhamos olhar para a circunstância, mas que nós venhamos olhar somente para Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, recebe, Pai. Recebe este culto, Pai. Recebe os louvores, Pai, que serão entoados, Pai. Que seja somente o Teu Espírito Santo, Pai, se movendo neste lugar, Pai. E aqueles, Pai, em nome de Jesus, Pai, que estão, Pai, precisando de cura, Pai, que venham ser curados, Pai. Aqueles que precisam ser libertos, Pai, que venham ser libertos verdadeiramente por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, que eles venham Te conhecer, conhecer a verdade, Pai, que é aquela que liberta, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai. Deus, tudo aqui é para Ti, Pai. É para a Tua honra e é para a Tua glória, Pai. Recebe, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E que cada um aqui, Pai, venha estar com o coração totalmente voltado, Pai, para Te entregar o melhor, Senhor. Em nome de Jesus, que nós oramos, Pai, e já Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Uma salva de palmas para Ele, aleluia. Aleluias, adore a Ele, adore a Ele, aleluias, Ele está neste lugar, aleluias, descansa no amor dEle, aleluias. Vai me separar, mesmo se eu me abalar, o Teu amor não falha. E mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim, o Teu amor não falha. Aleluias, pois Tu és o mesmo para sempre, e o Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas e o Teu amor não falha. Jesus, e o Teu amor não falha. Jesus, se o vento é forte e profundo o mar, Sua presença vem me amparar, mas Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas Teu amor não falha. Jesus, e Tu és o mesmo para sempre, o Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer,
porque eu sei que me ama e o teu amor não falha. Jesus, o teu amor não falha. Jesus, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. E tu és o mesmo para sempre. E o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas e o teu amor não falha. Jesus, e o teu amor não falha. Jesus, e o teu amor não falha. Aleluias, louvado. Aleluias, continue adorando. Aleluias, o Senhor está neste lugar. Aproveite esse privilégio de estar na casa dele. Continue adorando. Aleluias. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito, seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar, e se eu passar pelo vale,
teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Oh, eu descanso em teus braços. Eu me lanço em teus braços de amor. Se lance nos braços do Senhor. Oh. Glória a Deus. Graça e paz, igreja, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Queria estar chamando aqui à frente a Viviane, nossa irmã Viviane, líder de célula, irmã aí poderosamente usada por Deus, né, que vai estar trazendo a palavra hoje. Queria desde já agradecer a disponibilidade da nossa irmã, para estar trazendo a palavra aqui, sendo um vaso de honra nas mãos do Senhor, para edificar as nossas vidas, amém? Estenda as mãos aqui para frente, vamos abençoar a vida da Viviane. Senhor nosso Deus e Pai, graças nós te damos, Senhor, pela vida da tua serva, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor use poderosamente a vida da tua filha, Senhor, como um vaso de honra nas tuas mãos, Senhor. Que não venha ser a Viviane que venha estar falando aqui nessa noite, mas que seja o teu Espírito Santo, Senhor, que habita sobre a vida dela, Senhor, e se manifesta através da vida dela, possa estar direcionando essa palavra nessa noite, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor possa estar controlando todo o nervosismo, toda a ansiedade, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Que em nome de Jesus ela possa ser conduzida pelo Teu Espírito Santo para estar edificando as nossas vidas, Pai. Na autoridade de Jesus Cristo nós repreendemos todo levante do inimigo, tudo aquilo que tenta roubar a Tua palavra que cai por terra, toda dispersão, todo cansaço, Senhor, que caia por terra, e somente o manifestar da Tua glória. Seja bem-vindo aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Hoje eu estou mais nervosa que o normal. Nem sei porquê. O Senhor sabe de todas as coisas, né?
Me trazer essa palavra, ela é direcionada para a igreja do Senhor mesmo, para a igreja como um todo. Não a igreja local, mas a igreja do Senhor como um todo. Essa palavra é para que a gente não pense mais apenas numa igreja local, num ambiente mais fechado, uma igreja no nosso bairro, na nossa cidade ou no nosso país. Mas pensar numa igreja como um todo, porque existe a igreja do Senhor em todo o mundo. E essa igreja, ela está espalhada em vários lugares. E muitas vezes nós oramos pela vida dos missionários, e obviamente que temos que orar mesmo, e muito, mas onde há um missionário também há uma igreja. E nós precisamos interceder por essa igreja. Em muitos lugares do mundo já foram pregado o Evangelho, até nos países mais fechados, onde há uma dificuldade de se entrar o Evangelho, mas, contudo, o Evangelho também tem sido pregado nesses países, apesar de toda a dificuldade. E eu vim buscando do Senhor, e isso foi muito difícil, conseguir conciliar todas as coisas que estavam passando pela minha cabeça, porque tem hora que é difícil você colocar isso, né, direitinho no papel, para poder saber o que vai falar. Confesso que é o Senhor realmente que vai ter que direcionar. Porque a gente às vezes coloca no papel, mas o Senhor mesmo é que comanda aquilo que a gente quer dizer. Amém? Então, que a partir do momento que essa palavra começar a ministrar, vocês não pensem mais numa igreja local, mas pensem agora globalmente. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, e bendizemos a Ti. Neste momento, ó Deus, eu apresento a Ti a Tua igreja. Apresento a Ti, Senhor, a igreja que o Senhor, ó Pai amado, gerou, ó Deus, com dores, ó Pai, naquela cruz. A igreja, ó Pai amado, que o Senhor gerou, ó Deus, com todos os nossos pecados. Eu apresento esta igreja a Ti, Senhor. O Senhor que conhece o coração de cada indivíduo, Pai. Aqui, ó Deus, ou do outro lado do mundo, o Senhor é conhecedor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nesta noite venha abrir a mente e coração, Senhor, do Teu povo. Venha abrir o coração para poder, ó Deus, se quebrantar diante de Ti. Abrir a mente, ó Deus, para compreender aquilo que o Senhor quer falar. Que os ouvidos estejam sensíveis para ouvir a Tua voz. E que nós, ó Pai, estejamos unidos como igreja para ouvir o que o Senhor quer falar conosco. Pai, nós Te louvamos neste lugar, bendizemos a Ti, porque sabemos que a Tua presença neste lugar é real, ó Pai. E a Ti glorificamos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Eu vou só fazer uma introdução primeiro, depois a gente lê o versículo-chave. Quando a gente vai passando pela palavra de Deus, a gente vai conhecendo mais profundamente algumas coisas. E eu tenho lido o Antigo Testamento, e parei na parte das leis do Senhor. E uma das leis que quando o Senhor termina de falar todas as leis dele, que ele vai estar falando dos pecados do povo, que tinha aborrecido ao Senhor, e são pecados fortíssimos. Eu não tinha dado conta que era pecado que as pessoas cometiam, mas que Deus estava colocando aquelas leis para que as pessoas não viessem a cometê-los. Mas, lá no Levítico, no capítulo 23, o Senhor conclui falando justamente isso, que era porque as pessoas fizeram aqueles pecados, cometeram aqueles pecados, e por isso o aborreceram. Então, era pecados de quê? De adultério, de prostituição, era filho que ficava com mãe, mãe que ficava com parente, marido que ficava com o pai, e era aquela coisa, eram pessoas que se deitavam com animais, era o homossexualismo imperando, era roubos, era prostituição, gente, era muita coisa. Então, quando você lê todos aqueles
aquela lei e vê todo aquele pecado, e quando no final o Senhor fala que era para o povo não cometer aqueles pecados, como os outros povos o haviam feito, porque o aborreceram. E o Senhor passa essa lei, então, para o povo de Israel. E esse povo de Israel era justamente o quê? A nação escolhida de Deus, a nação santa. Então, existia uma promessa para este povo. E essa promessa era justamente de reinar com o Senhor, de ser um povo separado, de ser uma nação santa, um sacerdócio santo. E era esta a promessa daquele povo. Mas, no entanto, esse povo pecou. E ele pecou o quê? Cometendo esses mesmos pecados. Por isso o Senhor se aborrecia tanto. Por isso que mandava exterminar, mata mesmo, porque se continuar aqui uma raiz dessa, vai contaminar de novo toda a terra. E esse povo continuava sempre, e aí até que eles vão serem exilados e tudo. E aí começo então a pensar, quando Jesus vem justamente para poder arrumar essa bagunça que o povo fazia. Jesus vem e quando ele morre ali na cruz, nasce então essa igreja que somos nós, e ele vai declarar que nós somos a nação do Senhor, somos uma nação santa. Então não dá mais para nós pensarmos a nossa vida de igreja apenas local, nós temos que pensar em nós como nação santa do Senhor. E essa nação, ela é o corpo de Cristo. E mesmo ali, já no Antigo Testamento, o povo de Deus já tinha noção do que era ser esse corpo de Cristo. A gente vê lá em Neemias, no capítulo 1, no versículo 6, que existe essa ideia. Eu vou ler aqui, depois, não é o texto que a gente vai ler. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometidos contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Olha, Neemias nem estava ali presente com o povo para poder saber, mas ele se inclui porque ele identifica como corpo, como parte daquele povo. E quando você se identifica como parte do povo, de um corpo, você então se identifica como pecador também, junto com aquele corpo. E o que tem acontecido hoje? Nós somos igreja e existem várias igrejas que servem a Cristo, que aceitaram Jesus, que creem nas mesmas coisas que nós, mas várias igrejas estão em pecado. E quando eu falo em pecado, não são apenas os membros, mas sim os líderes dessas igrejas, que era justamente aquilo que sempre foi combatido pelos profetas de Deus, principalmente os líderes. Porque esses líderes é que acabam, então, fazendo com que as pessoas que estão ali lideradas por eles pequem. E essas pessoas, então, elas começam a se desviar do caminho certo, porque elas vão imitar justamente aquele líder. E isso é muito sério na nossa vida. Se nós começarmos a pensar que nós somos corpo, que nós somos nação, e que nós também, de alguma forma, somos líderes, e que outras pessoas nos veem, e que essas pessoas que nos veem nos terão como exemplo, nós temos que tomar muito cuidado nas nossas atitudes. Temos que tomar muito cuidado naquilo que falamos, naquilo que pensamos, como agimos e como reagimos a várias coisas na nossa vida. Aqui Neemias, ele tinha toda essa noção de que era corpo. Então ele precisava se chegar ali diante de Deus, como a autoridade que ele era ali naquele momento, e pedir perdão por quem? Por ele e por toda uma nação. Então, um homem sozinho se ajoelhou diante de Deus e pediu perdão por ele e por toda uma nação. Será que nós conseguiríamos fazer isso hoje, nos colocar sentindo a mesma dor e colocar, nos posicionando diante do pecado de todo o corpo de Cristo e falar: Senhor, nós pecamos contra ti? Porque fazemos parte de um corpo. O corpo, ele não está só, somos membros desse corpo.
E esse corpo, quando peca, ele acaba, então, influenciando muitas outras coisas ruins na vida do cristão. E a gente vai ver isso lá na frente. E a mesma ideia de corpo também Jeremias tinha. Porque ele faz da mesma forma. No capítulo 14, no verso 7. Olha. Posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Isso é ideia de corpo, é ideia de unidade, é ideia de um só povo. E nós, como cristãos, se a gente não começar a ter essa ideia de que nós somos um só povo, de que somos uma nação justificada por Deus, da qual Ele separou para o louvor e a glória dEle, nós vamos começar então a ser individualistas nas nossas ações e achar que somente o outro lado que está ruim e não vamos olhar para nós mesmos. Vamos achar apenas que o outro é que está pecando e que nós não, porque o pecado do outro está mais visível do que o nosso. Precisamos, com certeza, começar a olhar de uma outra forma para a igreja do Senhor, para a nação do Senhor, uma nação que o Senhor separou e Ele espera que sejamos justos. Amém? E a vontade do Senhor Jesus, agora sim, lá em João capítulo 17, no versículo, a partir do versículo 20, é 20 e 21. Vocês podem se colocar de pé agora para poder ler a palavra do Senhor. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Este é o plano de Deus. Pode sentar. Este é o plano de Deus. É isso que o Senhor Jesus queria de nós. Sermos um, assim como Ele é com o Pai. A igreja ela tem que ser um corpo. A igreja ela tem que entender que ela não pode ser separada das outras denominações. A igreja do Senhor ela é um corpo só. Ela adora o mesmo Deus. Ela confessou o mesmo Cristo. O mesmo Cristo morreu por nós. Ele morreu por uma humanidade que o aceitou. Então nós não podemos viver separados. Por isso, a importância das nossas orações, a partir de hoje, eu espero que seja pensando em nossa vida como nação. É pensando que nós estamos orando por uma igreja, mas não é só esta igreja. Mas nós oramos pelas igrejas do mundo, pelas igrejas como nação, pelas igrejas que estão sofrendo mundo afora. Pelos nossos irmãos, para que eles possam ser fortalecidos. Porque muitos dos nossos irmãos estão sofrendo. Nós ainda temos a liberdade e não sabemos por quanto tempo ela será. Não sabemos por quanto tempo poderemos estar aqui nesse púlpito falando do amor de Jesus. E porque não sabemos disso, precisamos nos fortalecer como igreja, nos fortalecer como povo de Deus. Ele nos deu toda a receita, Ele nos deixou tudo para que nós fôssemos fortalecidos e fortificados na presença dEle. Nós não podemos mais fazer de desentendido, nós não podemos mais fazer de conta que as coisas não estão acontecendo, porque as coisas estão acontecendo. Elas estão acontecendo, estão aproximando cada vez mais de nós que somos igreja. Olha, eu estive lendo alguns documentários em que as pessoas ligadas à ecologia culpam toda a igreja de Cristo por tudo que está acontecendo no planeta, por toda essa
desmatamento, incêndio, é culpa dos cristãos. Toda mulher que se sente oprimida, segundo as feministas, é por culpa da igreja. Toda mulher que chega numa clínica de psicólogo, falando que estava se sentindo travada, oprimida, licenciada dos seus direitos, é culpa da igreja. E agora, apareceu aí o Lula falando que também é culpa da igreja o coronavírus se espalhar. Porque a igreja, por quê? Porque outros erraram. E o que ele falou aconteceu mesmo, outros erraram, mas a culpa virá por toda a igreja. Se nós não estivermos atentos a isso, achando que essas coisas são bobagens e que vão passar, nós não nos fortaleceremos. Nós precisamos nos fortalecer em Cristo, porque o nosso inimigo, ele não brinca em serviço. Ele não está parado, ele não está escondido, mas ele tem observado a igreja. E muitas vezes ele observa a igreja e a própria igreja, ela acaba se degladiando entre si. E nós precisamos nos unir. Olha, um livro sobre guerra, eu estava lendo sobre como que é o planejamento de uma guerra, como que é a estratégia de uma guerra. E aí você vê Satanás direitinho como que é esse planejamento. Fala que primeiro ele frustra os planos. A pessoa ele vai estar lá planejando alguma coisa, então é frustrado esses planos. Ora, nós como igreja não estamos sendo frustrados. A partir do momento que nós planejamos, vamos voltar com a salinha das crianças, vamos voltar com isso, vamos fazer o evangelismo, o que aconteceu? Fomos frustrados. Quando isso acontece, quando vem essa notícia de novo, a gente esmurece, fala, meu Deus, e agora? Ficamos sem saber por onde ir. E o inimigo, ele vai olhando. E aí então, ele frustra os planos, daí a pouco ele impede você de prosseguir. Até o momento que você se sente tão fragilizado que não consegue caminhar. E é por isso que nós temos que nos fortalecer como nação, como um povo forte. Porque o inimigo, ele não tem poder sobre a vida daqueles que estão em Cristo. Ele não tem esse poder de nos frustrar, mas nós nos sentimos frustrados porque não estamos olhando como nação para vermos quão forte nós somos, porque aquele que nos arregimentou é Cristo. É Ele que nos levanta como guerreiros, Ele que nos deu as vestes espirituais para poder guerrear. É com Ele que nós estamos. Nós não precisamos temer ao inimigo, mas nós precisamos nos fortalecer, porque as coisas acontecerão. E elas vêm se aproximando, vagarosamente, dia após dia. E este ano será um ano muito terrível. Este ano será um ano que nós viveremos muitas coisas que nós nem sequer pensávamos. Um ano que nós viveremos coisas que nós não imaginávamos. Portanto, meus irmãos, se fortaleçam, busquem a Deus, buscar enquanto se pode achar, enquanto temos liberdade. Porque o cristão, ele vai ser, aqui, querendo ser eximido dessa terra. As pessoas vão nos desprezar, as pessoas vão ter preconceito contra nós. Esse preconceito, ele já existe. Esse preconceito, quando você fala que é cristão, as pessoas já têm 1001 ideias a seu respeito. Mas será muito mais forte, será muito pior. Então não deixe que essas coisas venham abalar vocês. Não deixe que essas coisas venham desanimar vocês, porque o Senhor Jesus é conosco, mas nós precisamos estar no altar de Cristo, aos pés de Cristo, porque é Ele que vai nos fortalecer e nos fortificar. Glória a Deus. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 12 e 14, vai falar justamente desse corpo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também.
Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então nós temos muitos membros espalhados por aí. Mas, por mais que nós não o vejamos, Cristo vê. E é no mundo espiritual que nós estamos unidos. Por isso a importância tão grande da oração. Porque a oração nos une em espírito. Porque muitas vezes nós não poderemos sair de casa, mas a nossa oração vai chegar aonde tiver que chegar, porque estaremos unidos em espírito. E isto é o mais importante. Que essa união seja real em nossas vidas. Então nós precisamos ter a necessidade de termos esses princípios que tinha no Antigo Testamento. Porque a palavra de Deus vai falar assim, em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real e a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É justamente o que está lá em Êxodo, é justamente essa promessa que o Senhor tinha para o povo. E essa promessa era justamente que eles seriam essa nação santa, povo escolhido de Deus. E eles quebraram essa aliança, e essa aliança foi renovada em Cristo, para que nós, hoje, pudéssemos estar aqui reunidos, né, e sermos este corpo. Em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, esquece, que nós já lemos isso, né? Pensar na igreja como um todo, o corpo com muitos membros em todo o mundo. A gente pensa muitas vezes que se tem um missionário em algum lugar, então as nossas orações elas vão se voltar para aquele missionário. E é óbvio, porque eles precisam ser fortalecidos, porque muitos deles se encontram presos, muitos deles são mortos, muitos deles são queimados vivos, são degolados, né? Então, logicamente, eles precisam muito. Mas a gente também começa a entender que onde esses missionários estão, formou-se uma igreja. E essa igreja também, ela está precisando das nossas orações, porque essa igreja também está sofrendo. Porque se essa igreja nasceu num ambiente que não tem liberdade, essa igreja, então, ela fica às escondidas, ela fica nas matas, elas ficam em cavernas, elas ficam altas de madrugada para poder pegar um pouquinho da palavra de Deus. Então essas pessoas, elas precisam ser fortalecidas, elas precisam das nossas orações como igreja, como nação, porque elas fazem parte desse corpo. E nós precisamos, a cada dia, entender isso e nos posicionarmos, enfrentarmos as dificuldades que a igreja tem, muitas vezes, e nos colocarmos diante de Deus com todas essas petições. E mais do que tudo, precisamos nos arrepender como um todo. Precisamos nos arrepender muitas vezes por causa do nosso silêncio, porque quem cala consente. Vemos muitas vezes coisas erradas e nos calamos. Vemos muitas vezes alguém que é de uma igreja está falando errado, mas nós nos calamos porque não queremos discutir. As pessoas aprendem errado, vão ensinar errado. As pessoas começam a aprender algumas coisas que estão totalmente fora da palavra de Deus e elas acreditam naquilo. Elas não fazem por maldade, mas é porque elas aprenderam daquela forma. E nós, como cristãos, temos nos calado e consentido que essas pessoas continuem dessa forma. Porque cada vez que nós calamos diante de uma situação dessa, é sinal, então, que não nos importamos. Olha,
Tem pessoas que vão lá na casa, a gente já sabe, testemunho de Jeová. Batem. Aquelas pessoas são pessoas boas. São pessoas que realmente acreditam naquilo que elas pregam, mas elas estão fazendo errado. Tem gente que pega ainda um jornalzinho que é por educação. Não façam isso. Não façam. Se você não quer ouvi-los, mas você vai dizer que, no mínimo, olha, eu não quero o seu jornal porque eu já pertenço a uma igreja cristã e eu tenho a palavra. Simples assim. Quando batem na minha porta, eu recebo, porque eu sei que as pessoas que estão ali, elas não estão ali querendo vender um peixe por maldade, mas eu não aceito. Não aceito para quê? Primeiro que eu vou jogar fora. Né? Então eu prefiro falar, tanto é que eles não batem mais na minha porta. Há muito tempo. Porque sabe que se bate, eu chego e falo claramente. Não, eu frequento a minha igreja, eu conheço a palavra de Deus e eu não confio em tudo que está aqui. Então, é assim, é muito simples falar. Porque se você se cala, recebe, você está consentindo com tudo que a pessoa está falando. E você conhece a palavra. Uma pessoa que não conhece a palavra, receber, tudo bem. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, recebermos isso e nos calarmos, nós estamos consentindo com o erro. Entende? Então nós precisamos aprender a abrir a nossa boca e falar aquilo que tem que ser dito. Nossas fragilidades, silêncio e falta de posicionamento diante das coisas de Deus. Muitas vezes nós, além de nos calar, não nos posicionamos, que às vezes no silêncio você se posiciona. E muitas vezes, muitos cristãos veem determinadas coisas erradas, eles não se posicionam contra porque não querem entrar em atrito. Ora, eu não vou entrar em atrito, mas eu vou me posicionar e vou falar com firmeza naquilo que eu acredito. E vou falar e vou deixar claro que não gosto de determinadas coisas. Eu lembro que eu trabalhava com uma pessoa que ela sempre falava, de vez em quando, soltava algumas coisas, falando de Deus, falando de Jesus. Eu virei para ela e falei, olha, você gosta que fala do teu pai? Ela falou, eu não estou nem aí para o meu pai. Eu falei assim, pois eu me importo que fale do meu. Não fale do meu pai. Pronto. Não falam mais. Porque quando você fala com autoridade e demonstra que você não gostou daquilo que a pessoa está falando, ela não vai render. Porque rende quando ela percebe em você um desejo de discutir. Olha, isso não foi a primeira pessoa que falou. Quando chegam para mim, pode ser qualquer um, começou a falar, é essa a minha pergunta, você gosta que fala do seu pai? Eu também não gosto que fala do meu. Ele é o meu pai. Se ele é o meu pai, eu não gosto que falem dele. Porque alguém gosta que fala do pai de vocês? Vocês gostam? Não, né? Então, porque muitas vezes as pessoas se silenciam. Quando as pessoas estão rindo da palavra, debochando. Ora, se o seu pai físico, a sua mãe, te dá um conselho, conversa com seriedade com você, e alguém vem, chega e começa a debochar daquilo que a sua mãe falou para você, que é para o seu bem, você vai achar legal alguém fazer isso? Da mesma forma, a palavra de Deus, aquilo que o Senhor fala é para o nosso bem, aquilo que Ele fala é para a nossa edificação. As pessoas não podem debochar da palavra do Senhor, são escarnecedores. Eu não tenho que ter nenhum tipo de discussão com eles, mas eu tenho que me posicionar, eu tenho que falar que não gosto, que Ele é meu pai e eu não gosto que ninguém fale dele. Eu tenho que me posicionar. E às vezes a igreja tem se silenciado diante de tudo isso, por vergonha, por medo. Nossas fragilidades, silêncio, muitas vezes coloca muitas coisas a perder. E quando nós nos calamos diante de algumas situações que nós vemos de líderes cristãos, de líderes evangélicos, e nós deixamos para lá, nem sequer oramos
para que haja um arrependimento dessas pessoas. Essas pessoas são da igreja, do corpo de Cristo, ainda que já estão mais para lá do que para cá. Porque muitos líderes estão aí em adultério, estão em ganância, pensando só em dinheiro. É real isso. E nós precisamos falar isso mesmo. Né? Muitos estão se prostituindo. Quantos homens de Deus têm cometido adultério, estando dentro da igreja? Isso é inadmissível, isso não pode acontecer. Isso ofende aos princípios do meu Deus. O Senhor Jesus não se agrada dessas coisas. Como que uma pessoa conhecedora da palavra de Deus começa a cometer um adultério, olhar para mulheres dentro da própria igreja? Como que isso pode acontecer? Meu Deus, que a misericórdia do Senhor seja sobre essas vidas. Nós não podemos simplesmente achar que isso é normal. Isso não é normal, isso é coisa do mundo, isso é coisa do diabo, é do inimigo, que tem colocado a igreja de Deus, muitas vezes ajoelhada diante do altar do inimigo e não do altar de Deus. Precisamos, em nome de Jesus, nos posicionarmos como igreja. Não podemos mais aceitar essas coisas na nossa vida. Não podemos mais aceitar que líderes venham desviar pessoas. Pessoas que muitas vezes acreditavam, estavam crendo na palavra do Senhor, e por causa de líderes terríveis, pecadores, que no final, com certeza, se responderão sobre tudo o que fazem com o Senhor Jesus. Mas eles responderão, mas nesse momento, nós somos a igreja, nós somos o corpo, e nós temos que interceder para que haja arrependimento, para que haja conserto no meio desse povo, que tem blasfemado o nome de Jesus, através dos seus atos, das suas atitudes, dos seus pecados. Nós não podemos simplesmente nos calar e achar que nada está acontecendo. Nós somos fortes, igreja. Nós somos fortes, mas precisamos estar unidos, precisamos estar juntos. Olha, quando nós começarmos a nos posicionar, sabe o que vai acontecer? Muitas coisas se levantarão contra nossas vidas. Muitas coisas não têm se levantado contra nossas vidas, porque nós não nos posicionamos, não falamos. E olha o que vai estar escrito em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 12 e 19. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a nós, é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ladrão ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Quando nós começarmos a nos posicionarmos verdadeiramente, quando nós começarmos a não nos calarmos mais, a começar a falar a verdade, é isso que irá nos acontecer. As pessoas baterão de frente. Mas antes tudo isso aconteça conosco, por causa do nome de Cristo, do que muitas vezes ser por causa de um adultério, por causa de uma prostituição, por causa de fornicação. Que seja então por causa do nome de Cristo. Que seja então porque eu estou defendendo aquilo que eu acredito, com convicção. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 1 e 5. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós.
e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. E confiamos quanto a vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. Amém? Glória a Deus. Que nós realmente podemos nos corresponder a esse evangelho genuíno, esse evangelho verdadeiro. Que nós venhamos realmente nos posicionar para o louvor e a glória de Deus. Não nos calar mais diante das situações, seja no trabalho, seja na nossa casa, nos posicionemos. Eu tenho agora me posicionado sobremaneira dentro da minha casa. E desde o dia que eu me posicionei dentro da minha casa como pessoa cristã, verdadeiramente, quando falo, não, aqui não, será como Deus quer e ponto final. Então eu passei o quê? A orar na minha casa com minha esposa e com meu marido. Ele não é cristão, quer ele queira ou não, vai ter que participar da oração. Porque a palavra de Deus fala que a mulher tem que ser submissa ao marido. Porém, meu marido não é cristão, mas ele precisa receber a palavra de Deus. Ele precisa orar junto comigo. E a única forma que eu encontrei dele orar junto comigo foi me posicionando como serva de Deus. Ou então, na minha casa, ninguém mais levanta da mesa antes de orar e antes de contar alguma coisa. Ainda que fique 5 minutos a mais, 10 minutos a mais, mas tem que ficar. Isso é posicionamento. Isso é colocar-se como autoridade dentro da sua casa. Ore a Deus, busque estratégias. Isso deu certo comigo, talvez não dê certo com o outro, mas busque estratégias que o Senhor vai dar. E nisso, por causa de tudo isso, o Senhor tem me mostrado que eu sempre peço a Deus, Senhor, quebrando o coração do meu esposo, coração endurecido. O Senhor me mostrou uma transformação no coração daquele homem, que até então eu não tinha dado conta. Que aquele coração ele tem sido moldado, que aquele coração ele tem sido sim preparado para o Evangelho do Senhor. E ontem eu tive a oportunidade de falar isso com ele, que o Senhor estava preparando o coração dele para uma coisa que poucas pessoas às vezes têm esse dom, que é o de receber e de ajudar mesmo. Vou te dar um exemplo. Tem uma pessoa passando, uma vez estava passando uma pessoa de bicicleta na rua, estava com um nenenzinho na bicicleta, e o neném dormindo, e ela toda torta, e tinha que andar muito. Ele correu lá em casa, vem cá, vamos lá, pede aquela moça, ela pergunta se ela quer que a gente leve ela. Aí fui lá, peguei a moça e levei. E assim acontece várias coisas nesse sentido. Uma senhorinha que estava no sol quente, falei, amor, elas estão sozinhas, elas vão para o médico, mas ela é em Santos. Não, pergunta lá, fala com elas para entrar que eu vou levar elas até lá no ferryboat. E isso é um coração que se quebranta, porque essa pessoa, ela não vai querer nada em troca, ele não vai ter nada em troca delas. E esse é o verdadeiro amor. E o Senhor foi me mostrando cada vez que Ele fez isso, que não foi uma e duas vezes, não, foram muitas vezes. Isso é um quebrantar de coração, porque muitas vezes a gente acha que vai ser da forma como nós pensamos, vai ser da forma como nós estamos pensando, vai acontecer. Não, Deus tem a forma dEle, o jeito dEle. E nós aceitamos. E com isso, sabe o que mudou em mim? A minha admiração pelo meu esposo. E quando nós começamos, então, a admirar aquele, isso redunda em graça na nossa vida. Porque nós sabemos que é o manifestar do poder de Deus sobre nossas vidas. Mas isso depende de um posicionamento. E o meu posicionamento dentro da minha casa, está passando filmes que não me agradam, me dá licença, estou me retirando. Se você quiser ficar comigo, tira do filme ou vai até mim. Esses são os meus posicionamentos e eu não vou abrir mão deles. Porque isso começa dentro da nossa casa. Os posicionamentos e a forma de pensar começa dentro da nossa casa. Olha, eu vou ler um texto assim, sobre a guerra. Assim, a mais alta realização da guerra é atacar os planos do inimigo.
Depois, atacar suas alianças. Em seguida, atacar o seu exército. E a mais baixa é atacar as suas cidades fortificadas. Este é o plano do inimigo para nossas vidas. E se nós não estivermos realmente alicerçados, fortalecidos, fortificados em Cristo, agindo como nação. Uma nação, gente, tem exército. Uma nação, ela é forte porque ela tem exército. E o nosso general, ele é Cristo. E ninguém vence esse general. Ele é o Senhor dos exércitos. Não tem exército do inferno que pode com o Senhor Jesus. Amém? Que nós possamos, então, continuar dessa forma, pensando como nação. E lembrando a todo tempo que nós não somos apenas a igreja local. Quando eu falo local, na cidade de Guarujá ou no bairro Perequê. Nós somos uma igreja muito mais ampla, uma nação santa, escolhida e separada por Deus. Amém? Vamos colocar de pé. Glória a Deus. Que a gente possa estar orando nesse sentido, buscando, orando por essas pessoas que estão em pecado, por essas pessoas que ainda estão no erro, que ainda estão no erro por causa de líderes, estão no erro porque não encontraram a verdadeira palavra de Deus, estão no erro porque pensam que estão falando a verdade. Oremos por elas e oremos nos colocando como corpo de Cristo, como corpo do Senhor, nos arrependendo diante de Deus, pedindo perdão, colocando cada uma dessas pessoas na presença do Senhor. E que o Senhor, aleluia, possa nos ver hoje como nação mesmo, que o nosso pensamento e a nossa mente mude para isso, para que nós venhamos pensar como na nação do Senhor, uma nação, aleluia, que se dobra diante do poder do Altíssimo. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos a Ti, Senhor, nesta hora. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra. Agradecemos, ó Deus, pela Tua infinita misericórdia sobre nossas vidas. Nós te louvamos, ó Pai. Te louvamos, ó Senhor, porque o Senhor é soberano, ó Pai. É o Senhor dos exércitos, ó Deus. Pai, nós colocamos diante de Ti, Senhor, em toda a Tua nação santa, todos aqueles líderes, Senhor, que têm estado em pecado, todos os líderes, ó Pai, que tem feito, ó Pai amado, o povo errar, que o Senhor, ó Pai amado, em nome de Jesus, tenha misericórdia e traga luz por tudo aquilo que está na escuridão, revela o que está escondido, coloca luz, Senhor, porque aonde a Tua presença está, a luz, não deixe nada mais oculto, para que o Teu povo não seja enganado. Toca no coração dos Teus filhos, que estão seguindo guias cegos, ó Pai, para que eles venham enxergar a verdadeira luz, e essa luz, ó Pai amado, venha guiá-los até a Tua presença. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo na autoridade do Senhor dos Exércitos, todo o principado, toda a potestade, você vai cair por terra, em nome de Jesus, porque a igreja do Senhor é uma igreja forte, é uma nação santa, um povo escolhido, nomeado pelo Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, toma a vida de cada um dos Teus filhos aqui presentes, ó Pai. Vai sondando os corações, traz a memória deles, ó Deus, o significado de ser nação, o que é ser uma nação segundo os Teus princípios, segundo a Tua palavra. Não permita que isso caia no esquecimento, mas antes, ó Deus, que essa palavra venha florescer, que ela venha frutificar, ó Deus, nos nossos corações, como povo escolhido, como povo de Deus, como nação santa, como sacerdócio real, na presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, onde houver um povo, ó Deus, da Tua nação, Senhor, neste momento, ó Pai, passando perigo, passando tribulação, passando
passando fome, passando sede, sendo ameaçado de morte. Entra, Senhor, com os teus anjos. Entra, ó Pai amado, com mãos fortes e livra, Senhor, em nome de Jesus. Vai livrando, vai libertando as cadeias, assim como o Senhor fez com Pedro. Liberta das cadeias, ó Pai, os teus filhos aprisionados, os teus filhos que estão ali, ó Pai, sendo maltratados, sendo violentados, sendo decapitados. Senhor, em nome de Jesus, visita cada um deles. Vai visitando, Senhor, vai libertando, ó Pai, porque a tua igreja está buscando a tua presença, a tua igreja está clamando a ti para libertar, ó Pai, os teus filhos da prisão, os teus filhos, ó Deus querido, de lugares sombrios, de porões escuros. Pai, em nome de Jesus, envia o anjo do Senhor, envia o anjo do Senhor, para que cadeias sejam quebradas, que portões sejam abertos, para que esse povo que chama pelo teu nome, ó Pai, possa estar libertos, pregando a tua palavra, levando o teu evangelho para o louvor e para a tua glória. Pai, em nome de Jesus, que hoje, ó Deus, nós nos levantamos como nação do Senhor, como a nação santa, que serve ao Deus Altíssimo, ao Deus verdadeiro, e nós vamos nos posicionar para o teu louvor e para a tua glória. Não nos esconderemos, não ficaremos mais tímidos, seremos ousados, porque o teu Espírito habita em nós. Pai, em nome de Jesus, que a tua presença, Pai, seja sobre nós, que a tua presença nos acompanhe com espírito de ousadia, intrepidez, para pregar e nos posicionar diante da tua palavra. Pai, muito obrigado pela tua presença, pela tua palavra, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amados. Quantos foram abençoados através dessa palavra? Amém. Glória a Deus. Que o Senhor continue acrescentando sobre a profeta Viviane. Amém. Glória a Deus. Espero que os irmãos tenham sido abençoados e edificados através dessa palavra. E que nesse momento nós venhamos estar continuando adorando ao Senhor com nossos louvor financeiro. Amém. Nossos dízimos, nossas ofertas. Eu não sei quantos irmãos aí estão preparados para estar adorando ao Senhor com as nossas ofertas, né? Mas que nós venhamos fazer esse momento de adoração ao Senhor, né? Não como uma obrigação, mas que nós venhamos estar adorando ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas também. Amém? Então se coloque de pé, pegue seu dízimo, pegue sua oferta. Vamos estar consagrando ao Senhor. A palavra de Deus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 31, diz: porque não vos preocupeis, dizendo que iremos comer, que iremos beber, ou ainda com que nos vestiremos, porque são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Não o vosso Pai Celestial, mas o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai assim, em primeiro lugar, o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. E é suficiente o mal que cada dia traz a si mesmo. Amém? Então, amados, por que nós nos preocupamos com o que comer, o que vestir, o que nós iremos colocar ali na mesa? O Senhor está nos garantindo que a partir do momento que nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas são acrescentadas. Então que nós verdadeiramente, assim como foi ministrado pela Viviane, que nós venhamos estar vivendo a palavra de Deus, que nós venhamos estar aplicando sobre as nossas vidas tudo isso que o Senhor direciona sobre esse púlpito. Amém? Que não venha a ser apenas ministrações lançadas, mas que possa encontrar corações receptivos, corações abertos à palavra de Deus, principalmente também na parte financeira. Muitos irmãos às vezes nos procuram com problemas financeiros, com problemas de dificuldade, em relação a finanças. Mas, amados, não tem segredo, não tem uma oração especial, não tem nada disso.
é a disponibilidade do seu coração, é você cumprir com a palavra de Deus. E quando se refere a dízimos e ofertas, é uma ordenança do Senhor. O Senhor instituiu sim, está sim instituído na palavra de Deus sobre dízimos e ofertas. E às vezes a gente vê um monte de coisa falando na internet, não, mas dízimo é do Antigo Testamento. Estuda um pouquinho mais a palavra de Deus. Você vai ver ali um monte de versículos que às vezes não está falando sobre a palavra dízimo, mas são pessoas que estão dizimando além daqueles 10% que a gente fala. A própria palavra dízimo diz a 10ª parte. E às vezes nosso coração fecha quando fala de dinheiro, né? Mas bem sabe os irmãos que a gente nunca precisou fazer apelo nenhum em relação a dinheiro. O Senhor sabe do coração de cada um. Se você tem um conhecimento da palavra, faça a sua parte. Agora, se você não entende o porquê de dizimar e ofertar, nos procure para estar tirando suas dúvidas. Não faça nada por obrigação. Na obra de Deus, não faça nada por obrigação, inclusive dizimar e ofertar. Amém? Se você quiser tirar alguma dúvida em relação a dízimos e oferta, me procure um líder de célula para nós estarmos tirando essas dúvidas para depois os irmãos estarem dizimando e ofertando. Glória a Deus. Pegue seu dízimo, pegue sua oferta, nós vamos consagrar ao Senhor, dizimar e ofertar. Depois eu quero dar uns breves recados aqui para os irmãos, amém? Santo e soberano Deus, nós te glorificamos, Senhor, por mais essa noite, onde estamos aqui, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, Pai, por mais essa noite, mais essa palavra que tu falaste aos nossos corações, Senhor. Por isso eu te peço, Jesus, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa estar, Senhor, consagrando todos os dízimos e todas as ofertas que serão colocadas aqui na tua casa nessa noite, que em nome de Jesus o Senhor continue prosperando as finanças do teu povo, Senhor, e que a tua mão poderosa continue fazendo milagres e maravilhas sobre a vida dos teus filhos, Senhor. Aqueles que estão desempregados, que o Senhor continue suprindo, Senhor, trazendo, Senhor, conforme a tua palavra, o que comer, o que beber, o que vestir não vai faltar, Senhor, mas que sobretudo o Senhor abra uma porta de emprego, Senhor, porque nós servimos a um Deus, Senhor, um Deus do impossível, Senhor, que mesmo em meio às tribulações que está acontecendo no nosso mundo, Senhor, nós cremos que o Senhor sempre tem nos guardado, o Senhor sempre tem nos sustentado e direcionado as nossas vidas, em nome de Jesus. Por isso, Pai, consagramos todos os dízimos e todas as ofertas em nome de Jesus. Amém. Amados, fiquem à vontade para dizimar e ofertar. Glória a Deus. Irmãos, queria dar uns breves recados aqui para os irmãos. Assim como a Viviane ministrou, né, nós precisamos ampliar um pouco a nossa visão espiritual. Vou fazer um microfone em algum lugar aqui, né? Deixa eu ver se esse microfone está ligado aqui, irmão. Amém. Nós estamos no meio de uma guerra, não sei se vocês já perceberam. Nós estamos no meio de uma guerra espiritual muito grande e, inclusive, nosso ministério, no dia 14, agora no próximo domingo, nós iremos fazer um clamor. Todas as igrejas da Peniel, nós iremos abrir um jejum e estaremos orando nesse domingo, dia 14 agora, um clamor pela nossa nação. Amém? Então convoco, é uma convocação, assim como foi falado, né? Espera aí, irmãos, que o negócio está meio estranho aqui, isso aqui, som, amém. É uma convocação, nós fazemos parte de um exército, o exército de Cristo, e todos estão convocados a fazer jejum e clamar pela nossa nação. Mas eu não consigo jejuar o dia inteiro, não tem problema, jejua 6 horas. Mas eu não consigo jejuar 6 horas, jejua 3 horas. Faz um jejum em nome de Jesus, que você vai ver que o Senhor vai te sustentar. Amém? E clame pela nação, clame pelo Brasil. Mas o Brasil não tem jeito. Não, tem jeito sim. Porque teve jeito para a minha vida, teve jeito para a tua vida e não vai ter jeito para o país. Então clame. A oração de um justo vale o quê? Muito em seus efeitos.
profetiza sobre essa nação. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Continue clamando. Amém? Então, domingo, todas as igrejas da Peniel estarão fazendo esse clamor pela nação e jejuando especificamente pela nossa nação. Amém? Nesse domingo também às 9 horas da manhã, nós vamos ter a Escola Bíblica Dominical aqui. Então todos os irmãos estejam aqui participando da Escola Bíblica Dominical. Ah, mas eu cheguei agora, tem sala para você. Ah, mas eu vim de outra igreja, tem sala para você. Ah, mas eu quero me batizar, tem sala para você. Ah, mas eu já estou 10 anos na igreja, tem sala para você. Vem estudar. Amém? Glória a Deus. Domingo, 9 horas da manhã, estejam aqui na Escola Bíblica Dominical. E no domingo, às 18 horas, nós iremos ter o culto aqui, amém? Eu peço até perdão para os irmãos, porque está essa bagunça, antecipa horário, e não sei o quê. Às vezes os irmãos chegam no meio do culto, mas eu peço perdão para os irmãos em relação a isso, amém? Os cultos às quintas estão às 19 horas, né? Por uma determinação do nosso governador, e o do domingo vai ser às 18 horas, amém? Então eu peço para que os irmãos anotem isso daí e que comuniquem aos irmãos aí que de repente não fazem parte de uma célula, não estão nos grupos das células, comuniquem esses irmãos para estarem participando, amém? Um outro recado também, esse domingo seria o culto de missões, amém? Entretanto, mediante a tudo isso que está acontecendo, e uma notícia que eu recebi antes de vir para a igreja, nós teremos o culto de ceia, amém? Então nosso culto de ceia vai ser neste domingo, então avise para o pessoal, às 18 horas, culto de ceia, este domingo, amém? E tragam os alimentos aí para a gente continuar fazendo as nossas cestas básicas, para estar abençoando as vidas aí, em nome de Jesus. E também, baseado no posicionamento aí dos governantes aí do estado de São Paulo, que decretaram hoje, né, infelizmente, que a partir de segunda-feira, do dia 15 ao dia 30, as igrejas estarão fechadas, amém? Então, como uma determinação governamental, o ministério não está batendo de frente em relação a isso. Então, a partir de segunda-feira até o dia 30, as igrejas estarão fechadas, as portas físicas estarão fechadas. Mas quem é a igreja do Senhor? Glória a Deus. Nós continuaremos sendo igreja do Senhor. Amém? Nós iremos voltar com as lives, as células vão estar online, nós vamos continuar pregando a palavra do Senhor. Assim como a Viviane ministrou, posicionamento. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, e nós somos igreja do Senhor onde quer que nós estejamos. Ah, não importa que não está aqui, mas você continua sendo igreja. Então continua pregando, continua evangelizando, continua falando do amor de Deus, porque eles não conseguem entender que não adianta fechar a porta da igreja. Ah, mas é porque é a pandemia, então fecha o mercado, fecha tudo então. Porque é um posicionamento absurdo. Hoje, infelizmente, a gente até postou no grupo da liderança, o nosso governador tinha falado que a igreja é essencial agora. E como é que vai fechar um negócio que é essencial? Bastou o Ministério Público falar um A e um outro cidadão falar um B, fecha a igreja. Então, maldito o homem que confia no homem. Mas nós não vamos parar, nós vamos continuar, e eles não vão conseguir prevalecer, porque as portas do inferno não vão prevalecer. E a gente vai continuar pregando a palavra de Deus, a gente vai continuar falando do amor de Jesus para as pessoas, vidas vão ser salvas, e essa igreja vai continuar viva em nome de Jesus. Não adianta querer fazer nada. Em nome de Jesus, então creia, amém? Que nós iremos continuar aí as nossas programações, amém? Glória a Deus. Você que está em casa, que Deus abençoe grandemente sua vida. Espero que você tenha escutado a palavra, tenha sido edificado e pegou todos os recados. Se tiver qualquer dúvida, vai estar lá nas redes sociais da igreja. E Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. Amém.